Olha só, querido, hoje eu vou pregar aqui com uma lâmpada e eu quero falar para você, o tema dessa mensagem você pode colocar assim, ó, maravilhosa luz. E é tão bom ter luz, né? Esses dias deu uma ventania incrível aqui em São José, caiu árvores, placas, e talvez você lembre disso, foi semana passada. E quando aconteceu isso, muitas pessoas ficaram sem luz. Eu lembro que nesse dia estava acabando o combustível do meu carro e todo posto de combustível que eu procurava estava fechado. E geralmente no carro vai marcando lá, né? 10 quilômetros, 5 quilômetros. De repente, quando ficou zero, eu falei assim: Deus, manda um bafinho de gasolina aí só para eu achar um posto. Mas eu consegui abastecer, deu tudo certo. Mas eu fui em vários lugares e estava assim, sem luz, tudo estava fechado. E o meu pensamento era assim: tomara que a hora que eu chegar em casa tenha luz. Porque nós somos movidos hoje pela luz. Tudo acontece à sua volta porque tem luz. Até a internet, muitas vezes que você tem em casa, roteador, tudo precisa estar ligado na luz. E quando falta luz, você fala: puxa, isso faz tanta falta, eu estou sentindo falta disso. Ou até mesmo quando você está num outro ambiente. Vamos mudar aqui. Você foi fazer uma caminhada com a galera, você foi para uma trilha e é noite, anoiteceu, não tem luz naquele lugar. Você precisa do quê? De uma lanterna, de um lampião. E quanto mais escuridão você tem no ambiente, qualquer faixinha de luz faz toda a diferença. É incrível que uma vela numa casa, quando acaba a luz, cara, ela ilumina muito e ela faz toda a diferença. Ela brilha. E toda vez que uma luz é acesa, toda vez que você tem contato com a luz, ou que você acendeu um fósforo, um isqueiro, ou ligou uma vela, todas as trevas daquele lugar começam a retroceder. Por quê? Porque a luz chegou naquele ambiente. E eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite. One Light, nós somos uma luz. Nós temos uma palavra relacionada a isso. Que nós somos uma luz na nossa cidade, nós somos uma luz no nosso estado, nós somos uma luz na nossa nação e para as nações da terra. Deus tem um chamado e um propósito na sua vida. Não adianta você fugir dele, não adianta você se esconder, porque não há como esconder uma luz. Olha só o que a palavra nos fala no segundo livro de Samuel 22, 29. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me as trevas. Os versículos não vão aparecer na tela para você aí, mas eu vou estar lendo eles aqui para a gente ter mais dinâmica. Olha só, querido, se eu apagasse todas as luzes aqui, tem bastante luz acesa aqui, mas se nós apagássemos todas as luzes, eu ainda conseguiria me movimentar, porque eu tenho essa lâmpada. E conforme eu fosse caminhando, e eu desse um passo, essa lâmpada ia iluminando a minha caminhada. Talvez eu não conseguisse ver a 50 metros, 100 metros à frente, mas a cada passo que eu desse, ela iluminaria o meu próximo passo. Assim acontece com a palavra de Deus. O Senhor na nossa vida, Ele é a lâmpada para os nossos pés. É Ele quem nos ilumina o nosso caminho, é Ele quem ilumina a nossa caminhada, é Ele quem ilumina a nossa jornada nessa terra. Ainda em Mateus 5, 14 ao 16 diz assim, ó: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A palavra está dizendo assim, ó: vocês são a luz do mundo. Querido, a luz ela tem uma função: guiar, iluminar, brilhar. Quando nós fomos criados por Deus, Ele nos deu uma identidade de ser luz para esse mundo. Nós somos filhos de Deus, mas sendo filhos de Deus, nós temos a identidade do céu. E como essa identidade do céu, Deus fala:
vocês vão brilhar. Vocês são a luz para esse mundo. Vocês vão iluminar por onde vocês passarem. E deixa eu te dizer uma coisa, não tem como esconder a luz na sua vida. Eu já tive várias experiências, eu já vi várias pessoas compartilharem, de chegarem num lugar e começar a conversar com alguém e a pessoa falar assim: olha, eu estou sentindo algo diferente na sua vida. Sabe por quê? A luz estava brilhando através daquela pessoa. A gente vê na história, e quando Moisés ele descia do monte, o seu rosto brilhava, havia luz, havia poder naquele lugar. Tanto que as pessoas não conseguiam nem olhar para Moisés, de tanto brilho que tinha nele, da presença e da glória de Deus. Nós somos a luz do mundo, e Jesus está brilhando na nossa vida. Você não tem o rosto brilhando, não é a tua mão que está brilhando, é você que está brilhando, é a sua história que está brilhando, é aquilo que Jesus fez em você, que tem uma luz poderosa. Em Mateus 4, versículo 16 diz assim, o povo que vivia nas trevas viu grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Jesus é a luz que veio iluminar o mundo. Ele é o sol da justiça. Ele ilumina todos os ambientes por onde ele passa. Só, querido, quando ele nos comissiona, quando a unção de Deus vem sobre a nossa vida, quando nós nos tornamos filhos de Deus, não tem como esconder a luz. Não tem como esconder a luz. É impossível esconder a luz que está na sua vida. Às vezes nós temos uma incompreensão de quem somos, mas a Bíblia fala: vocês são a luz do mundo. Aproveita e faz o seguinte: se você está com alguém aí na tua sala, fala para quem está do teu lado: você é a luz do mundo, hein? Você é luz, brilhe. Você está sozinho e fala assim: eu sou luz. Eu sou luz, eu sou luz. Aproveita, faz isso aí. Aonde chega a luz, as trevas retrocedem. A luz, ela muda o ambiente. Não existem trevas que possam impedir a luz de brilhar. Querido, isso aqui pode estar o maior breu. Você pode estar no meio do mato, numa caverna. Se você pegar um simples palito de fósforo, riscar ele, a hora que acender, ilumina aquele lugar como você não pode imaginar. Quanto mais escuridão, quando a luz chega, pode ser pouquinha luz, querido, aquele lugar é iluminado, ele chama a atenção, a luz brilha, a luz brilha. Sabe que muitas vezes nós desprezamos a luz porque nunca vivemos uma perfeita luz na nossa vida. Às vezes a gente despreza algo, até mesmo porque está acostumado. Às vezes a gente despreza a presença de Deus na nossa vida porque a gente se acostuma com ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa: só quem saiu das trevas e veio para a luz, reconhece a luz, valoriza a luz. Deixa eu te dizer uma coisa: se você ficasse um tempo sem luz, eu já vi muitos ficarem sem internet e às vezes sem celular funcionando, e quando pega de novo fala: nossa, que maravilha isso, que bom ter isso nas mãos de novo, né? Mas a luz, quando você deixou de ter ela por um tempo, quando volta, você fala: graças a Deus, que bom, eu tenho luz de novo. Será que nós estamos valorizando a luz que nós temos na nossa vida? A obra de Jesus, aquilo que Ele fez por nós? Só quem saiu do inferno pode valorizar uma nova vida. Às vezes nós estamos tão acostumados, a coisa é tão normal que nós somos: sempre foi assim. Só quem foi marcado pelo sangue do Cordeiro sabe quanto isso vale. Quando a gente é marcado por Jesus, querido, a gente valoriza isso. Você fala: cara, foi demais o que aconteceu, foi demais o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que está acontecendo na minha vida. Muitas vezes nós não valorizamos as coisas que temos, sabe por quê? Porque sempre tivemos. Nós não valorizamos, às vezes, a carne que você tem
todos os dias talvez para comer. Se você gosta de carne, eu gosto muito de carne. Mas se você come carne todos os dias, às vezes você não valoriza isso, porque você sempre teve. Talvez você não valorize o celular que você tem, porque você sempre teve. As roupas que você veste. Talvez fale, sempre investe bem, isso que é normal. Talvez você não valorize o carro que você tem, porque você sempre teve carro. Eu posso te dizer uma coisa. Eu andei muito a pé, muito mesmo. E o dia que eu comprei o meu carro, cara, foi demais. Eu celebrei, eu vibrei, eu falei, cara, que demais é isso, agora eu tenho um carro. Sabe que nós valorizamos coisas, quando muitas vezes nós não tínhamos isso, então nós passamos a ter isso e falar, é bom demais ter isso. Para quem está há muito tempo, né, ou talvez nunca teve um namorado, uma namorada, né, o dia que você tiver, você vai valorizar muito, você vai falar, oh Deus bom, maravilhoso. Mas às vezes nós não valorizamos a nossa família, não valorizamos os nossos pais, sabe por quê? Porque sempre tivemos. Então não damos o valor e a honra que eles merecem. Por quê? Porque é algo normal na nossa vida, é corriqueiro. Mas pegue um órfão e pergunte o que ele mais quer na sua vida. Ele vai falar assim, ó, eu quero uma família, eu queria ter um pai e uma mãe. Ah, mas pai e mãe às vezes brigam. Não importa, eu só queria ter um pai, uma mãe e uma casa. Esses dias chegou um vídeo para mim, e aonde um casal estava para adotar uma criança, e ela chega, ele está sentado na cama, e ela começa a ler para ele, que eles iam adotar ele, que tinha acontecido aquilo, e de repente aquela criança, ela fica tão feliz, ela começa a gritar, ela pula assim, no pescoço da mãe, ela começa assim, eu posso morar com vocês, vocês são meu pai e minha mãe agora. Ele valorizava, sabe por quê? Ele nunca havia tido isso. Eu lembro que durante 22 anos da minha jornada, querido, eu não conheci Deus. Eu vivi na escuridão e eu estava longe, distante, eu não tinha nem noção do que era experimentar Deus na minha vida. Mas o dia que eu experimentei Deus, o dia que eu tive uma experiência com Deus, cara, tudo mudou. Eu não conseguia voltar para o lugar que eu vivia antes, porque agora eu estava numa outra vibe. Havia uma luz brilhando na minha vida. Eu lembro que passou uma semana, eu não encontrei nenhum amigo meu, eu estava fugindo deles. Uma semana depois, cara, eu estava com eles no mesmo lugar, e eu estava tentando esconder que havia uma luz na minha vida. Eu estava fazendo aquilo que a palavra fala ali, não se pode esconder uma candeia debaixo da vasilha, não tem como esconder a luz, não há como. Eu lembro que eles começaram a me pressionar, falando, o que aconteceu com você? Cara, algo mudou na tua vida, você está muito diferente. E eu falei assim, cara, algo mudou mesmo. A luz entrou na minha vida, vida passou a habitar em mim. Eu não consigo mais isso. Eu não consigo mais ter esse papo. Eu não consigo pensar mais desse jeito. Algo mudou em mim. Eu tive uma experiência nova. Tem uma luz brilhando em mim que eu não consigo conter ela. Eu tinha que falar para as pessoas, eu tinha que contar o que estava acontecendo comigo, eu tinha que falar para o mundo a luz que estava brilhando na minha vida. Eu sinto que nessa noite, Deus quer entrar em corações vazios. Eu sinto que nessa noite, Deus quer iluminar quartos que estão na depressão. Eu sinto que nessa noite, o espírito de depressão, de medo, de ansiedade, vai bater em retirada da tua casa, porque a luz está entrando aí. Há uma luz entrando na sua casa, há um poder de Deus entrando aí, e que todas as trevas que estavam te oprimindo, te matando, te destruindo, vão recuar hoje, no nome de Jesus. Não aceite isso. Mas a minha pergunta para você é, será que você tem valorizado a presença de Deus na sua vida? Será que você tem valorizado aquilo que Jesus tem feito? Uma vez eu estava conversando com um pastor, e eu falei para ele, eu falei assim, sabe que eu não entendo? Que muitos jovens, eles têm uma experiência com Deus, eles cresceram às vezes na igreja, tendo experiências, vendo tudo isso, e chega um momento, alguns se desviam, se distanciam. E ele falou assim, sabe que existe mesmo uma grande diferença? Ele falou assim, eu cresci dentro da igreja,
A minha esposa, ela se converteu um tempo depois. E ela enxerga o evangelho diferente do que eu. Eu falei, me conta mais sobre isso. Por quê? Ele falou assim, eu só fui descobrir isso mais tarde. Mas porque eu cresci na igreja, porque eu vi todas as coisas, eu tive muitas experiências, eu vi coisas acontecendo ao meu redor, eu parei de valorizar aquilo que todos os dias estava à minha frente. Eu esqueci a luz e eu deixei ela de lado na minha vida. Mas a minha esposa, ele falando, ela se converteu, ela era uma jovem, e ela era tão radical, aquilo me contagiava. Ela não cedia ao pecado, e ela brigava, ela lutava, quando ela via alguém negando a Jesus. Eu falava, não tem problema, faz parte, daqui a pouco está aí. E eu descobri, ele me falou, que existia uma diferença. Que eu muitas vezes não valorizava aquilo que eu tinha todos os dias na minha vida. E ela, porque tinha acabado de encontrar a luz que eu estava desprezando, ela valorizava. Ela valorizava aquilo como algo que ela nunca tinha experimentado. Você sabe que isso talvez é exatamente o que a palavra nos fala? Os órfãos que têm uma experiência. Nós éramos órfãos nessa terra, mas Deus nos adotou. E quando eu tive a minha experiência com Deus, querido, tudo mudou. Tudo mudou. Eu não tinha mais como ser o mesmo. Eu não tinha mais como falar do mesmo jeito. Eu não tinha mais como escutar as mesmas músicas. Eu não tinha mais como beber as mesmas bebidas. Eu não tinha mais como usar as mesmas drogas. Não tinha. Algo havia mudado em mim e eu não tinha como voltar atrás. Algo mudou. Qual tem sido a tua história? Será que talvez você não tenha valorizado aquilo que todos os dias está diante de você? Ou será que você tem tido experiências incríveis com o Senhor? A luz está brilhando em você, está queimando, e Ele só está querendo que essa luz aumente a intensidade dela ainda mais. Hoje, quando eu peguei essa lâmpada aqui, ela é com pilha, gente. A pilha que está nela, eu tive que trocar. Porque ela estava bem fraquinha, quase não dava nem para enxergar, porque estava faltando pilha. Mas a hora que eu coloquei a pilha nova, a luz brilhou. Às vezes o que nós precisamos é recarregar a nossa força. Recarregar a nossa vida na presença. Recarregar a nossa vida diante do Senhor. Deus quer entrar nesses lugares onde talvez está vazio na sua vida. Deus quer entrar nesse lugar de escuridão. Ele quer ser a luz da sua vida e da sua história. Eu lembro também de uma vez, eu já contei essa história, mas eu queria ressaltar ela numa situação. Talvez você nem ouviu essa história, mas enfim. Eu tenho uma cicatriz enorme na minha mão. E quando esse corte aconteceu, eu tinha uns 7 anos de idade, 8 anos, e eu, por medo na época, eu escondi. Mas talvez você pense, como você conseguiu esconder isso dos seus pais? A casa onde a gente morava não tinha luz. Não tinha luz. Era num bairro aqui em São José dos Pinhais, mas ainda não tinha chego a luz naquele ambiente onde a gente morava. Então havia uma escuridão lá. E como minha mãe trabalhava o dia todo e ela chegava, já era final da tarde, noite, ela não conseguia enxergar as feridas que estavam na minha mão. E eu escondia. Eu escondia todos os dias. Mas um dia, ela chegou e ela me levou para a luz. E então foi exposto tudo aquilo que estava ali. Um corte, podridão, inflamação. E eu lembro que ela pegou e falou assim para mim: filho, por que você escondeu isso? Por que você não falou? Eu falei, eu tive medo. Ela falou, mas medo do quê? Eu falei, eu não sei, eu tive medo. Tive medo de apanhar, eu tive medo. E eu escondi. E eu escondi por dias.
porque havia uma escuridão que eu conseguia estar lá e manter isso escondido. Será que nós estamos num lugar de escuridão na nossa vida nesse tempo? Nesses dias, onde talvez você está isolado dos teus amigos, de estar com a galera, de estar com as pessoas, e quem sabe você se isolou de Deus, e você entrou num lugar de escuridão, e você está nesse lugar de escuridão com as suas feridas ali, abertas, e está aumentando a podridão nesse lugar, e você pensa assim: cara, eu tenho medo de expor isso, eu tenho medo de contar para alguém, porque o que vão falar, não, eu não posso contar. Eu quero dizer uma coisa: só houve cura e restauração para a minha vida quando eu fui e eu contei, quando eu falei tudo o que tinha acontecido. Eu lembro que o remédio certo foi aplicado, eu lembro que eu tomei uma injeção que doeu muito, mas tudo isso foi para que hoje tivesse só uma marca, só uma marca. Eu carrego ela, todas as vezes que eu olho para ela eu falo: isso é apenas uma marca, uma cicatriz de um momento que eu vivi. Semana que vem a gente vai começar uma série nesse lugar chamada Tóxico, e nós vamos apontar para várias coisas que talvez você viu, ou viveu, ou conhece alguém que vive. E eu tenho certeza que vai ser uma série libertadora para a sua vida e para a sua mente. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai ser impactante para você, e talvez para pessoas que você conhece, talvez para amigos, pessoas com que você caminha, porque a maravilhosa luz vai entrar nesses lugares de escuridão, de morte, de destruição, porque Deus quer trazer vida sobre nós. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Deus é luz, e nele não existe treva alguma, querido. Deus é luz, Ele é a lâmpada para os nossos pés, é Ele quem ilumina a nossa caminhada, é Ele quem ilumina a nossa jornada, é Ele quem ilumina as áreas escuras da nossa vida. Qual é a área que você precisa que Jesus volte a iluminar? Será que você deixou que a chama apagasse? Será que por algum motivo você desaqueceu? Será que por algum motivo a tua bateria arriou? Deus quer novamente iluminar você. Deus quer novamente gerar experiências na sua vida. Ele quer voltar a queimar. Ele quer voltar a queimar. Ele quer voltar a queimar no teu coração, na tua história. Aonde você deixou que tudo isso se perdesse? O que Deus quer é que nós possamos nos tornar um farol para quem está à nossa volta. A luz vai ser tão grande que as pessoas de longe vão enxergar essa luz, e elas vão ver: há uma luz aí, há algo, eu estou vendo. Nós temos uma palavra como Rede Jovem que está em Isaías 60, mas no início de Isaías 60 fala assim, ó: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, online, olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você, brilha, raia o Senhor. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. As nações vão ver a sua luz, mesmo que distante, querido, a tua luz vai brilhar. Não deixe que essa luz se apague. Não deixe que nada mate os teus sonhos. Não deixe que nada mate aquilo que Deus colocou em você. Eu sinto que tem pessoas hoje nessa live aqui, que por algum motivo
esconderam o seu propósito, o seu chamado. Talvez você guardou ele numa caixinha. Talvez você deixou de lado. Talvez por algum motivo você parou tudo aquilo que Deus estava fazendo em você. Eu sinto que Jesus está chamando pessoas hoje para voltar ao início, voltar ao primeiro amor, declarar de novo: eu quero te conhecer, Jesus, eu quero ter experiências contigo, eu quero te ver. O que nos parou? Será que algo tem nos parado? Eu sinto que hoje essa luz poderosa do Senhor vai entrar em lares, vai entrar em casas, vai entrar em quartos, vai entrar em vidas, em lugares de escuridão, porque hoje Deus está trazendo vida sobre você. Há poder do Senhor entrando aí na sua casa. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos.